Bom, então, como eu havia dizendo para vocês, você não começa estudando ondulatória sem antes definir o que é uma onda, tá? Então, quando a gente pensa em onda, na nossa cabeça na hora vem aquela onda do mar, mas isso não é o único tipo de onda que a gente tem, tá? Quando a gente fala de ondulatória, nós estamos estudando oscilações, né? Onde que você vê essas oscilações no seu dia a dia, por exemplo? Bom, quando você bate alguma coisa, ó, faz barulho, não faz? Frente B, raso. Faz barulho, ó. Isso aqui é uma oscilação. Você está vibrando as partículas daquele material, acarretando no som. Ok? Então, vibração de partícula é um tipo de oscilação, sim. Portanto, tudo que está à sua volta, sólidos, líquidos e gases, como são formados por átomos, e átomos formam as moléculas, sabemos já que as moléculas estão vibrando mesmo com o material sólido, portanto, podemos concluir que oscilação de partícula é onda. Então, tudo que está à minha volta tem característica ondulatória. Tudo bem? A primeira coisa que eu tenho que definir é isso. Tá. Segunda coisa, eu vejo objetos oscilando no meu dia a dia? Vejo. Por exemplo, quando você olha para uma bandeira e está batendo um vento, a bandeira está tremulando, ela está oscilando, ok? De um lado para o outro. Quando eu vejo um carro andando na rua, o carro andando na rua ele possui na frente os amortecedores. Então as rodas fazem isso aqui, ó. Quando passam num buraco ou numa lombada, ó, esse movimento é um movimento oscilatório. Tá? A mola faz um movimento oscilatório também. Quando eu olho um ponteiro de um relógio, o ponteiro de um relógio, ele está andando sempre na mesma direção e sentido. Então ele tem um período, ele oscila sempre na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo intervalo de tempo. Ah, legal. Relógio de pêndulo. O pêndulo oscila com o período. Então também tem uma característica oscilatória. Esses movimentos oscilatórios são chamados de movimentos harmônicos, tá? Da física. São movimentos harmônicos simples. Então, a ondulatória que a gente vai estudar é um tipo de movimento harmônico, ok? Agora que a gente entendeu esse apanhado, ficou alguma dúvida? Depois de tudo isso que eu falei até então, introduzindo a aula? Não? Tá. Então, qual que é a primeira parte da ondulatória que a gente vai estudar? A gente vai estudar a classificação de ondas, a parte mais conceitual, mais descritiva de uma onda, tá? Vamos classificar uma onda quanto à sua forma ou quanto à sua natureza, tá? Quanto à sua forma, é a forma que ela tem mesmo. Quanto à sua forma, é aquela carinha dela. Com relação à natureza, é a origem daquela onda. Se ela origina de tal forma, ela tem uma classificação. Se ela origina de outra forma, ela tem outra classificação. Então, dividindo essas duas coisas, o que é onda? Onda é uma grandeza, é uma análise física, é algo que está transportando energia de um ponto para o outro sem o transporte de matéria, de átomos. Então eu não estou levando o átomo de um ponto para o outro. Eu estou transportando energia entre os átomos. Ou até sem átomos, tá? A gente vai ver como isso acontece. Portanto, vamos pensar primeiro na forma da onda. Onda é o transporte de energia, porém não transporta matéria, tá? Essa é a definição. Então, primeiro, forma de uma onda. O que seria a forma de uma onda? A forma de uma onda ela pode ser dividida em duas coisas, tá? A primeira forma que nós observamos de uma onda é a forma longitudinal, tá? Longitudinal. Bom, para que vocês visualizem a onda longitudinal, eu vou primeiro colocar uma simulação para vocês, tá? Então,
Pratt, Colorado, aqui, na Universidade de Colorado, na Califórnia, tá? Esse site você tem diversas simulações, eu acho que eu já usei esse site com vocês. Não sei, não lembro na verdade. Já usei o site com vocês, gente? Esse site de simulações aqui já, né? Tá. Então vamos falar de ondas, tá? Eu vou só separar aqui. Deixa eu ver aqui. Onda em corda vai ser um bom exemplo para a gente falar da forma de uma onda, tá? Bom, aqui eu posso colocar um oscilador, eu posso gerar um único pulso. O que eu quero fazer? Eu quero deixar no manual, que eu posso subir e descer com isso aqui a hora que eu quiser, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a tensão baixa e eu vou colocar nenhum amortecimento. Então, vou colocar a tensão, vou aumentar um pouquinho, tá? Deixa eu ver se... Não, não vou precisar de linha de referência, não. Bom, eu vou colocar a primeira extremidade fixa. Eu não quero que vocês fiquem atentos aqui a como a onda volta, o que ela faz, não. Eu quero que vocês prestem atenção só no movimento que eu vou fazer com essa chave inglesa, ó. Ó. Aqui eu não consigo colocar ela para trás e para frente. Então eu subi ela só um pouquinho, tá? Mas o que eu quero que vocês visualizem é o seguinte. Quando eu mexer ela para trás e para frente, hipoteticamente, você consegue ver o caminho que a energia está fazendo? Ela está indo e voltando. Indo e voltando. Veja, o que eu fiz com essa corda? Eu vibrei as partículas dessa corda para a direita. Então, a energia propagada foi da direita, depois voltou. Não pensa nessa volta, só na ida, tá? Então, ó, bati na corda da esquerda para a direita, a energia foi da esquerda para a direita. Então, a minha vibração molecular, ela foi horizontal para a direita, direção horizontal para a direita, e a minha energia se propagou da esquerda para a direita. Então, o que classifica uma onda longitudinal é exatamente essa propagação energética estar na mesma direção e sentido da minha vibração molecular. Então, vibração e transporte na mesma direção e sentido. Isso é o que caracteriza uma onda longitudinal. Isso, Júlia, é o que fizemos no ano passado, ano retrasado, né? Com a mola. Ou foi no ano passado? Não lembro agora. Mas eu lembro que esse conteúdo é do primeiro ano, tá? Tá ficando velha, Júlia. Tá ficando velha. Deixa eu ver se tem um simulador de mola aqui. Eu acho que não. E se tivesse, ia ajudar bastante. Deixa eu ver esse aqui de movimento, se tem de molas. Eu acho que não vai. Tem mola. Legal. Galera, essa simulação não é pra gente estudar o que a gente vai estudar. Tá? Isso aqui é para estudar força elástica, a lei de Hooke. Mas eu vou de intro aqui, porque eu tô vendo se consigo mexer na mola. Deixa eu ver se consigo mexer na mola aqui. Movimento da posição de equilíbrio, gravidade. A mola não tem movimento aqui. Eu não consigo dar movimento para a mola. Não vou conseguir. Com a mola fica melhor de ver, tá? Mas com a corda também dá. Então, classificando o que é uma onda longitudinal, eu posso colocar aqui na seguinte forma, tá? Vibração e energia vou colocar para facilitar a minha vida aqui, para não ficar escrevendo assim, ó. Vibração. Acho que vocês entendem se for nesse formato aqui, ó. E energia, ó. Na mesma direção e sentido. Tudo bem? E energia. Ficou claro o que é uma onda longitudinal? Sim? Tá. A outra forma de uma onda seria uma onda transversal. Já falo dos exemplos, tá, gente? Para a onda transversal, eu vou usar de novo o simulador.
Vocês vão entender melhor. Ó. É melhor colocar no pulso. Aqui. Fica vendo o que seria uma onda transversal, ó. Opa, amortecimento. Ó. Deixa eu colocar nenhum, que aí fica melhor. Veja. Não interessa a volta dele. Olha só a ida. O que eu fiz? O pulso, eu peguei o primeiro átomo, fiz ele oscilar para cima e parei. O que eu gerei? Eu gerei um pulso que é uma vibração molécula a molécula para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E a minha energia foi da esquerda para a direita. Então a minha vibração molecular está aqui e o meu transporte está aqui. O que isso significa? Isso significa que a minha vibração ela pode ser assim, na vertical. E a minha energia se transportou assim. Então, qual que é a característica de uma onda transversal? A característica é que vibração e energia são perpendiculares, tá? Fazem 90 graus entre si. Eu dei o exemplo da vibração no eixo Y, mas a vibração podia ser aqui e a propagação aqui também da energia, tá? Então, são perpendiculares entre si. Ambas têm exemplos muito clássicos, tá? O primeiro exemplo da onda longitudinal é o som. O som, ele nada mais é do que as minhas cordas vocais, elas estão emitindo ruídos. Esses ruídos estão pegando as moléculas de ar que estão na frente da minha boca. Essas moléculas de ar estão vibrando. Conforme eu vibro, você tem um sensor de captação que identifica essa vibração, que é o seu tímpano. Então, veja, eu emito uma vibração aqui, ó, na horizontal. E a minha propagação também é na horizontal. Conseguem visualizar isso? Então, característica de som em relação à forma é que ele é longitudinal. Tá? Exemplo clássico de onda transversal, luz. Tá legal? A luz, como abordagem de ondas, ela é uma onda transversal. Então, dois exemplos bem clássicos aí de longitudinal e transversal. Tudo bem, gente? Sim? Tá. Eu posso também, agora, classificar a onda em relação a outro conceito, que é o conceito de natureza. Veja, uma onda ela sempre vai ter uma natureza e uma forma, tá, gente? Quando você olha uma onda, você tem duas coisas para falar dela: forma e natureza. Não é que você tem uma que exclui a outra, tá? Então, forma e natureza da onda, beleza. A natureza também vai ser de dois tipos. O primeiro tipo que a gente vê seria uma onda o quê? Mecânica. O segundo seria uma onda eletromagnética. Não precisa saber o que é eletromagnetismo para entender aqui, tá? Porque você lê isso aqui já fica tenso, né? Então, uma onda eletromagnética ou uma onda mecânica. Qual que é a diferença das duas, né? Bom, exemplos clássicos das duas de novo, som e luz. Né? A onda mecânica, veja, quando eu bato aqui, que nem eu fiz aquela hora, ó, você consegue ouvir um som. Assim como se eu bater aqui, né? Ó. Você ouve outro som, porque eu mudei o material. Mas veja, por que você consegue escutar? Porque as moléculas de ar estão vibrando, ok? Se eu tentar reproduzir isso no espaço, eu não consigo, porque eu não estou tendo moléculas de ar para vibrar, tá? Então veja, qual que é a diferença de eu analisar o som aqui e o som no espaço? Os átomos. Aqui eu tenho moléculas e no espaço, não.
Então, uma onda mecânica é uma onda que ela necessita de um meio material, de um meio composto por átomos, para que ela exista, para que ela se propague, para que a energia seja propagada. Então, o som é um exemplo de onda mecânica, porque ele só se propaga em meios materiais. Tudo bem, gente? Então, aqui é uma necessidade. Ficou claro isso aqui? Então necessita de um meio material para se propagar, para que a energia se propague, tá? Agora, a luz que sai lá do Sol e chega aqui na Terra, ela está se propagando no vácuo. Então, ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em meios materiais? Podem, claro que podem. Mas elas não necessitam. Entenderam a diferença? A luz ela não precisa de um meio material para que ela se propague, já o som precisa. Então, não necessita de um meio material. Opa. Não necessita de um meio material para que a energia se propague. Tá claro para todo mundo isso? Legal. Então, gente, pegou uma questão do Enem, o Enem começou a falar, ele vai falar se a onda é longitudinal, transversal. Ok, eu escrevi errado, né? Transversal. Esqueci um S aqui. E vai falar da natureza, tá? Também da onda. Ele pode falar uma onda longitudinal mecânica. E aí, se você não sabe o que é, você pode dar uma travada. Então, toma cuidado. Tá? Além das questões conceituais disso, certo? Posso apagar essa parte da lousa? Posso? Vou apagar então, hein? A Sara não falou nada. Apagando. Beleza. Agora que vocês entenderam as classificações de onda, vocês têm que entender agora quais são os elementos que compõem uma onda. Tá? Para que vocês entendam isso, eu vou fazer um gráfico aqui. O meu gráfico, ele é só para que eu me oriente, tá? Vou colocar aqui o eixo Y em metros. Vou deixar nesse I só. E o eixo X em metros também, tá? Bom, uma onda transversal, da forma que a gente estudou, vai ser a maior parte das ondas que vão aparecer em exercício para vocês. Então, você tem que saber os elementos que compõem uma onda transversal. Ó, veja, se eu pego uma onda transversal com essa carinha aqui, ó, o que eu tenho que analisar dentro dessa onda? Tá? Eu vou ter que analisar 3 coisas. 4, na verdade. O comprimento que ela tem, que é uma característica da onda, a frequência que ela tem, o período dela e a sua velocidade. São 4 características. Todo mundo se lembra, já falamos mais de 4 vezes, acho, dos conceitos de período e frequência? Todo mundo lembra? De que é um período e que é uma frequência de algo? Vocês aprenderam isso no movimento circular comigo. Quando a gente estava no movimento circular, a gente estudava o corpo rotacionando, né? E eu falei assim, ó, galera, o período, ele é o tempo. Só que não é qualquer tempo. É um tempo que está sempre se repetindo. Porque a velocidade do corpo lá é constante. Tudo bem? Então, o corpo sempre dava uma volta no mesmo tempo. Então, o período, a definição era tempo necessário para que houvesse uma volta do corpo na trajetória circular. Tá legal. Agora, o que é o período de uma onda? É o tempo necessário para que ela oscile uma vez, para que ela tenha uma oscilação. A gente já vai entender o que é uma oscilação dessa onda, mas essa é a definição de período. Tá? O que seria a frequência no movimento circular? Bom, a frequência é o número de coisas que eu faço num tempo. Se eu estou rotacionando, era o número de voltas que eu dava num tempo. A gente reduzia isso para uma volta,
frequência do corpo é uma volta, é a 1 sobre o período, né? Legal. Então, o que é a frequência de uma onda? É quantas vezes ela oscila no intervalo de tempo. Então, as definições elas são as mesmas. Você só muda do movimento circular para onda. Tudo bem? Relembrou? Deu para relembrar isso? Sim ou não? Sara que estava meio assim, conseguiu lembrar? Conseguiu acompanhar? Tá legal. Portanto, aqui a gente vai ter que tomar cuidado com essas coisas. Vamos primeiro definir o tamanho de uma onda, o que é uma oscilação. Ó, eu vou fazer de vermelho aqui, para não gerar dúvida. Acompanha o meu mouse, ó. A onda começa aqui, certo? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, ela sobe, desce aqui, sobe de novo e quando ela chegar aqui, ela inicia novamente uma subida. Então a onda acaba aqui. Ela inicia aqui e acaba aqui. Ah, eu poderia analisar de outro jeito? Pode. Você pode analisar aqui em cima. Ó. Se a onda começasse aqui, ó, ela tem que terminar aqui. Então, ó, veio, desceu, subiu, veio até aqui de novo, começaria outra. Então, uma oscilação tem um ponto, a onda vai oscilar, eu tenho que chegar nesse ponto novamente. Isso é uma oscilação. Em outros termos, para que eu tenha uma oscilação, a onda sempre deve conter um ponto mais alto, que é uma crista, e sempre deve conter um ponto mais baixo, que é um vale. Então, sempre tem um vale e uma crista, uma oscilação, ok? Tá. Então, ondas são de diversos formatos, né? Você pode ter uma mais alongada, uma mais apertadinha. Dessa forma, entramos com a outra característica aqui, que é o tamanho da onda. O tamanho da onda leva o nome de comprimento de onda. É o comprimento dessa onda. É o nosso lambda. É o comprimento de onda. Tem mais característica? Tem. Claro que tem. A onda, ela pode ter um tamanho maior ou menor, mas ela também pode ter uma altura grande e uma oscilação para baixo muito grande também. Então veja, o quanto ela sobe, o quanto ela desce em relação à minha orientação, a gente vai chamar de amplitude da onda. Olha a amplitude da onda aqui, ó. Esse tamanho é amplitude e aqui é amplitude. Onde que os alunos erram muito aqui? Falar que a amplitude é a distância da crista até o vale. Mentira. A amplitude é o quanto ela oscila para cima e o quanto ela oscila para baixo. Não mais. Esse tamanho, que é sempre igual. A onda não vai ter aqui um amortecimento. Ela vai sempre ter a mesma oscilação. Tudo bem? Estamos analisando uma situação ideal. Então aqui temos a amplitude da onda, o azão. Certo? Tudo bem, gente? Até aqui? Legal. Então veja, se a onda tiver uma frequência muito alta, presta atenção. Significa que ela oscila muito. Ela faz assim, né? Ó. Tá muito juntinho. O espaçamento entre as cristas é muito pequeno. Então, o comprimento de onda é pequeno. Logo, se ela oscila muito, tem uma frequência muito alta, o comprimento de onda é pequeno. Agora, o oposto é válido. Se a frequência é muito pequena, significa que a onda oscila pouco, então ela é bem esticadona, ela demora muito para ter uma oscilação. Portanto, frequência pequena, comprimento de onda, como ela é esticada, é muito grande. Então, lambda é maior. Nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais. E aí, como que eu relaciono essas duas grandezas? Analisando a velocidade de uma onda, tá? Quando eu olho para a velocidade de uma onda, e eu sei que essa onda tem uma velocidade que é inalterada, é uma velocidade constante, eu posso apelar para o que eu já sei, que é o movimento uniforme. Velocidade no movimento uniforme, ΔS
sobre ΔT. A onda, se ela oscila sempre da mesma forma, ela sempre oscila de lambda em lambda. Então, ela sempre se desloca em relação aos seus comprimentos. E como ela faz isso no mesmo tempo, lambda sobre T. Portanto, V pode ser escrito como lambda vezes 1 sobre T. Todo mundo enxerga que escrever lambda sobre T ou lambda vezes 1 sobre T é a mesma coisa? Sim ou não? Ó, você já sabe quem é 1 sobre T. É o cálculo de frequência, né? Portanto, a gente pode substituir 1 sobre T por F. V é igual a lambda F. Portanto, essa é a equação da velocidade de uma onda. V igual a lambda F, que vem da definição de velocidade média. Ficou claro, gente? Conseguiram recordar a ondulatória do primeiro ano? Sim? Legal. Que bom. Gente, só com isso que eu passei agora, você resolve uma porrada de exercício de ondulatória. Uma porrada de exercício de ondulatória, tá? Não vou me estender mais, porque nossa aula já está chegando ao fim. Tá? Não vou andar com o conteúdo, mas olha só. Ô, caramba. Vou abrir o material de vocês aqui só para vocês verem que eu não estou mentindo. Ó, aqui a gente já falou a natureza, já falamos da forma, longitudinal, transversal. Ondas mistas, o próprio nome já diz o que são ondas mistas, né? A junção das duas coisas. Aí aqui as características da onda, né? Período, frequência, frequência 1 sobre T. Amplitude, e ele chama aí de elongação, né? Que é quanto ela sobe e desce, beleza? O comprimento de onda, já discutido também. E por fim, a prova que eu fiz agora com vocês está aqui, tá? Velocidade de onda. Então a gente acabou esse primeiro bloco, tá? Na próxima aula a gente entra falando da geometria das ondas. O que eu vou fazer? Eu vou finalizar a aula por aqui e vou deixar hoje já para vocês exercícios de ondulatória. Tá? Nossa, mas é muita coisa, eu sei. Muita coisa junto, muito conteúdo junto. Mas o terceiro ano que vocês estão é a apostila do cursinho etapa. Então, é pancadaria, a sequência de conteúdo não tem como, tá? Então, eu vou estar colocando hoje para vocês também exercícios até essa parte de ondulatória. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Ou algo do tipo? Não? Beleza. Então, vou parar de compartilhar a tela. Não saiam, tá? Nossa tradicional chamada. Vamos lá. Não se esqueçam do nosso formato, né? Que eu falei para vocês, da câmera e tudo mais. Vamos lá. Ana tá aí já, belezinha. Senhor Gabriel e depois senhorita Gabriela. Quiserem abrir um conjunto aí a câmera, Gabriel tá aí. Gabriela. Giovana Cabral tá aí também. Legal. Gabi, está me ouvindo? Daqui a pouco ela responde, né? Cabral, Nunes. Ah, a Gabi tá ali. Beleza, Gabi. Já te vi já. Giovana Nunes. Tá aí também. Beleza. Guilherme Raso e Igor. Os dois estão aí, beleza. A Júlia tá ali também, com uma cara de cansada. Tá cansada, filha? Imagino. Luana. Luana tá ali com sua toquinha da Nike. Suave. Tranquilona. Murilão. A Nathalie já tá ali, já. Ela e mais duas dela. Oi. Murilão tá aí, beleza. Olha lá.
Muitas Nathalies. Bacana, a Nathalie tá aí também. Raíssa. Raíssa não se encontra. Não se encontra. E senhorita Sara? Tô aqui. Ainda não abriu pra mim, filha. Ali, com um super zoom na sua cara, né? A Sara tá É assim, pra ó. não mostrar o cabelo. Oi, eu tô aqui. Uhum. Filha, tudo bem. Até mais. Pessoas, obrigado pela atenção de todos vocês. A gente se vê na sexta-feira. Não, sexta-feira a gente não se vê. Aula gravada sexta-feira. A gente se vê só na segunda-feira. Então vocês têm um tempão aí agora livres de mim para poder fazer os exercícios, tá? Ó, beijão e até segunda-feira.